A valorização dos povos indígenas, desde a pré-escola, enriquece a visão das famílias, trazendo debates sobre a preservação ambiental, cultura, educação, valores e respeito às diferenças. Também é importante resgatar a história dos primeiros habitantes do território brasileiro, que muito contribuíram para a cultura atual do país. Os saberes e a cultura tradicional são de suma importância na formação da sociedade brasileira, e o contato com esses povos pode gerar o resgate de conhecimento que detém. Além disso, reafirmar a herança cultural indígena dessas regiões de menor predomínio é relevante para reduzir os impactos negativos sobre essas comunidades. Preservar a cultura e as tradições indígenas é preservar nossa identidade e a nossa história. Várias palavras do português faladas no Brasil são de origem indígena, como mandioca, maracujá e guaraná. Também trouxemos da cultura indígena muitas influências na dança, nas festividades e até nas comidas típicas e deliciosas, como pamonha, canjica e paçoca. Além disso, temos muito que aprender com eles sobre ter uma relação harmoniosa e sustentável com a natureza. Olá, meu nome é Giovana Costa e eu sou do Colégio Evolução do 5º ano, ou conhecida como 501. Bom, hoje eu vou falar como preservar os povos indígenas, a importância de preservar os costumes dos povos indígenas. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil e eles tinham uma coisa chamada cultura. Giovana, mas o que é cultura? Cultura são danças, mitos, costumes, caça, tradições. E bom, a importância de preservar os povos vivos é manter a história viva, manter a história dos povos vivos. Obrigada. Tchau. Porque pensar em manter a cultura dos povos indígenas é uma forma de continuidade dos povos originários. E a divulgação da cultura indígena pode acabar sensibilizando a população sobre a importância de viver de uma maneira sustentável. E porque preservar a cultura indígena e reconhecer a contribuição dos povos indígenas na formação dos privilégios aspectos na vida nacional. Boa tarde. Povos indígenas são considerados vitais na preservação da biodiversidade, com forma única de viver e constituir apenas 5% da população mundial. Os povos indígenas ajudam a preservar a fauna e a flora do local onde habitam. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, os povos indígenas são fundamentais para a preservação do meio ambiente. Seus modos de vida podem nos ensinar muito sobre como preservar os recursos naturais e cultivar alimentos de maneira sustentável e ainda respeitar a natureza. A organização aponta que 28% da superfície terrestre do mundo, que inclui algumas das áreas florestais mais ecologicamente intactas de biodiversas, são gerenciadas principalmente por povos indígenas, pequenos produtores e comunidades locais. E considerando que essas florestas são cruciais para compensar as emissões de gases de efeito estufa e manter a biodiversidade, ressalta-se ainda mais a importância desses povos para a sustentabilidade das gerações futuras. A divulgação da cultura indígena pode sensibilizar a população para a importância de viver de forma sustentável e assim utilizar práticas com vistas de transmitir para as futuras gerações como conhecimentos adquiridos por esses povos. Oi, hoje eu vou falar sobre a preservação dos povos indígenas. A preservação dos povos indígenas é essencial para garantir
a diversidade cultural e a proteção dos direitos humanos. Esses povos possuem uma relação especial com a natureza. A sua tradição que deve ser respeitada. Por que é importante respeitar e valorizar a cultura indígena? A divulgação da cultura indígena pode sensibilizar a população para a importância de viver de forma sustentável e, assim, utilizar práticas conservacionistas e transmitir para as futuras gerações. O conhecimento adquirido por esses povos e a valorização da cultura indígena é um dever de todos os países do mundo. Preservar as culturas dos povos indígenas, porque são a cultura do nosso país, e também porque devemos conhecer mais sobre os povos e sua culinária, mitos, crenças, suas pinturas e vestimentas, porque são nossos antepassados e conhecemos os nossos antepassados e os povos indígenas. Eu sou Natan, da 501, do Colégio Evolução, e hoje nós vamos falar sobre a valorização dos povos indígenas. É importante a valorização dos povos indígenas, porque eles foram os primeiros povos do nosso Brasil e eles vivem de modo autossustentável. E eles contribuem e muito ao respeito das nossas diferenças. Aqui é a Natan das 501 e obrigado pelo vídeo. Preservar a cultura indígena é importante para estimular a população a viver de forma sustentável.